Você sabe qual que é a frase mais perigosa que um empreendedor ele pode dizer quando ele está no começo? E às vezes nem só no começo não, tá? Mas quando ele está empreendendo, não é, eu tô sem dinheiro, não é eu perdi mais um cliente. Eu considero que a frase mais perigosa é aquela de, não, eu tenho certeza de que as coisas vão dar certas porque eu sinto que vai dar. Não adianta, as coisas vão acontecer. O mercado é um verdadeiro cemitério de empresas que são fundadas e administradas por otimistas. Aquelas pessoas que confundem sorte com competência e intuição com estratégia. Se você é desses que está aí tocando seu negócio puramente baseado na garra, no seu feeling, eu tenho uma notícia não muito agradável para te dar não. É que provavelmente você está no pico da sua estupidez. Só que calma que eu não tô aqui só para te ofender não, tá? A psicologia tem um nome para isso, e o nome é efeito Dunning-Kruger. Basicamente, esse é um fenômeno cognitivo que as pessoas que elas têm poucas habilidades em uma determinada área, ela acaba criando, as pessoas criam um sentimento de superioridade ilusória, né? A ideia do conceito é que tem gente que não sabe o suficiente nem para saber de alguma coisa. Basicamente você não sabe de nada, mas você cria uma ilusão de que você sabe. E se você ficar comigo até o final desse vídeo, a ideia não é te dar uma diquinha ali de economia doméstica. O que eu quero fazer é tentar dissecar um pouco a psicologia do porquê o nosso cérebro acaba enganando a gente financeiramente. Eu quero te mostrar como você pode sair dessa alucinação de iniciante e tentar efetivamente entrar numa fase de competência real, né? Porque é nessa fase que o dinheiro começa a sobrar de verdade. Acredita em mim, tá? A confiança que a gente tem, ela pode até pagar o almoço, ela pode efetivamente te dar algum dinheiro, só que é só a paranoia que vai te ajudar a construir efetivamente seu patrimônio. E eu queria até começar esse vídeo sendo um pouco transparente com vocês, porque você tá vendo aqui meus conteúdos, tá vendo aqui que eu tenho essa empresa de finanças, e eu sei que você pode achar que eu sempre tive essa visão clara sobre os números, né? Que é uma pura mentira. Aconteceu comigo recentemente, foi no ano passado, eu voltei para a faculdade para fazer mais uma graduação, então se você não sabe, eu sou formado em administração, e aí eu resolvi voltar agora para reforçar um pouco o meu conhecimento. Eu falei, eu vou fazer uma faculdade de contabilidade, então eu estou cursando ciências contábeis, e quando eu comecei, eu achei que ia ser muito tranquilo, né? Eu falei assim, pô, eu já lido com isso todos os meus dias, já lido com a parte financeira, eu já tenho vivência em negócios, eu já tenho vivência com graduação, tive a minha primeira faculdade. Achei que ia mandar muito bem, né? Ia chegar e ia ser aquela coisa mais fácil do mundo. Só que aí veio o primeiro semestre e foi um choque de realidade para mim. Quando eu efetivamente sentei ali para estudar e ver a estrutura real de um balanço, a diferença técnica de regime de caixa, regime de competência, aqueles nuances de regime tributário, eu comecei a perceber que o meu conhecimento financeiro era um pouco de achismo desorganizado, achismo um pouco organizado, efetivamente, né? Eu estava quase que no topo desse efeito Dunning-Kruger. Então, eu sabia tão pouco que eu achava que sabia tudo, né? Porque estava ali dentro de um universo de pessoas que tinham um conhecimento ainda menor que o meu, e aí achava que meu conhecimento era muito alto. E eu vejo isso todo dia aqui com essa empresa do financeiro, né? O cliente ele chega para fazer o BPO comigo e aí ele fala, pô, a minha empresa está muito bem, a empresa tá voando. Mês passado eu faturei 100 mil reais. A gente começa a abrir as contas para ver efetivamente as coisas, né? E ele realmente faturou 100 mil reais. Só que aí ele gastou 110. Ele não tem lucro, ele tem basicamente giro de caixa, né? As coisas estão girando. Só que a confiança dele é que a empresa dele está voando, né? A empresa dele está dando muito resultado, né? E não é porque ele tentou me enganar, porque ele acha, né, que ele está tentando me enganar ali em falar o resultado. É simplesmente porque ele não tem a competência técnica para ler esse sinal vital da empresa, que é a empresa está gastando mais do que ela fatura. Então, vamos tentar entender, eu separei algumas fases, tá? E aí vamos tentar entender algumas fases desse efeito. E a primeira é aquela que eu chamo de
monte da estupidez. Geralmente no início da nossa jornada, né, quando a gente está começando a empreender, ou pelo menos quando você está começando ali a investir, né, essa é uma fase que a sua curva de confiança, ela acaba subindo muito. Porque você tá crescendo, né? Você começa ali, você leu uns 2 livros de finanças, você viu uns vídeos no YouTube, aí você começa a empreender, faz ali a sua primeira venda e fala, pô, isso não é tão difícil assim, né? É muito fácil, né? Eu nasci para isso, né? Você vai vendo que as outras pessoas não têm aquele conhecimento profundo das coisas e você começa achar que você domina aquilo muito mais que as outras pessoas. O que está acontecendo aí biologicamente? É o seu cérebro viciado em dopamina de validação. Então, quando a pessoa está começando, trazendo aqui para o lado financeiro, geralmente o empreendedor iniciante, e aí você já avalia se esse é o seu caso, a métrica principal para esse cara é receita bruta. Então, o foco dele é aumentar a receita. Só que a receita, ela é algo vaidoso, né? Você tá vendo dinheiro entrando na sua conta, tá gerando uma sensação de riqueza, mas é uma sensação de riqueza falsa. Por quê? Porque o problema dessa fase que eu chamo de monte da estupidez é que ele acaba ignorando algumas variáveis ocultas. É o custo de aquisição do cliente, imposto que a gente chama de imposto diferido, depreciação, risco trabalhista, quando a gente está falando de criatividade, isso acontece muito. E geralmente, né, trazendo nesse lado de profissionais criativos, são profissionais que sofrem muito com isso. Agência, infoprodutor, estúdios. Geralmente, quando a gente está falando ali desse tipo de profissional, ele faz um lançamento e aí coloca lá R$ 1 milhão no bolso, R$ 100 mil no bolso. Aqui que a pessoa faz? Ela começa a gastar. Troca o carro, muda de casa, começa a gastar. E esquece que esses R$ 100 mil é o dinheiro que você teria para sustentar a sua operação durante 6 meses. E aí, 6 meses depois, o que acontece com o negócio? Ele quebra. E é aqui que entra uma referência que eu gosto de trazer esses conceitos de séries e filmes, né? E uma série que eu estou assistindo recentemente, ela é baseada em livros e chama Diários de um Robô Assassino. Se você quiser, assiste na Apple TV, acho que tem lá. Lá na série a gente tem o protagonista ele é um robô, ele é metade robô, metade ser humano, mas basicamente ele é um sistema operacional e esse sistema que ele opera, ele tem módulos de riscos. Então, antes de entrar em qualquer sala, qualquer lugar, ele geralmente roda um monte de simulação, né? Ele roda as potenciais ameaças que podem acontecer se ele entrar dentro dessa sala. Só que um ser humano normal, quando ele entra na sala, né? Fechei uma venda, ele entra lá gritando, ele entra se achando o super-herói. E quando a gente está falando de empreendedorismo, geralmente o empreendedor ele morre cedo. Quem efetivamente sobrevive é a tal máquina paranoica que calcula cada risco antes de dar o próximo passo. Se você é desses que está aí muito confiante hoje em dia, toma cuidado, porque esse seu scanner de risco, né, para avaliar as coisas, pode estar desligado e é sempre aquilo, tá? Quanto maior a subida, maior a sua queda também. Geralmente, quando você começa a estudar, você vai crescendo o seu negócio, o que acaba acontecendo é que você cai do cavalo, né? Você começa a sentir a realidade. Aí chega o boleto, chega um cliente novo e esse cliente novo ele dá muito mais prejuízo do que lucro. Aí depois esse cliente cancela, aí pega um funcionário, o funcionário te processa. O que vai acontecer nesse processo? A sua confiança que estava lá em cima, ela simplesmente despenca, ela vai para o zero. E é aqui que a gente entra para a nossa segunda fase, que é aquela que eu chamo de vale do desespero. É aqui que a maioria das pessoas desiste. Então, no meu caso ali, né, o aluno de contabilidade, ele começa a ver que as coisas não são daquele jeito, ele tranca o curso. É aqui que o dono do negócio, ele desiste, ele volta a ser CLT. Porque agora você já tem noção suficiente para saber que a coisa é muito mais difícil do que você imaginava. Só que financeiramente falando, é no vale do desespero que o lucro começa a acontecer. E sabe por quê? Porque é aqui que você para de agir por intuição
e você começa a agir efetivamente por dado. É nessa fase de desespero que você para de olhar só para o seu saldo bancário e começa a pedir ali para o seu contador, para a sua equipe de BPO financeiro, um DRE, você começa a analisar o seu fluxo de caixa, você para de se perguntar quanto a gente vendeu e começa a analisar qual foi a margem de contribuição. Quando a gente traz, eu vou trazer mais um exemplo de série aqui, tá? Lá em Star Trek, é uma série que eu gosto de assistir, essa basicamente seria a diferença entre o Capitão Kirk da série clássica, que lá nas primeiras séries, ele resolvia tudo no soco, na sedução, e tem uma série também baseada dentro desse universo, que é um outro capitão que chama Picard. Lá ele resolvia as coisas, né? Então os resultados, os problemas, tudo baseado na análise, na adaptação. Enquanto que é divertido a gente assistir o Capitão Kirk lá numa crise financeira, o que a gente precisa avaliar é efetivamente o resultado das coisas, né? A gente olhar a realidade, analisar os nossos números. Você precisa matar esse ego de fundador, deixar nascer o seu gestor financeiro cético, aquela pessoa que efetivamente vai ter medo do resultado e entender que essa fase não é uma fraqueza, né? É uma fase de inteligência, porque ter medo vai proteger o seu caixa, ter medo vai fazer você gerar resultado. Agora vamos falar para o próximo passo, né? Se você está sentindo que você está sobrecarregado, você está achando que você não sabe nada das coisas. Eu sei que às vezes pode ser uma síndrome de impostor que está agindo, mas entenda que você também pode estar evoluindo, tá? A ação agora é você parar de tentar adivinhar e implementar um ritual semanal realista, né? Que você confronte efetivamente os números. Pega ali a sua sexta-feira, a sua segunda-feira e começa a olhar seu fluxo de caixa. Quanto que você tem projetado para os próximos 30 dias? Começa a encarar efetivamente as coisas, encarar os números, porque é isso que vai matar a sua ansiedade, é você ter clareza das coisas. E aí, se você consegue sobreviver efetivamente a essa fase do vale do desespero, você começa a subir na última etapa, que é aquela que eu chamo de inclinação do esclarecimento. É aqui que a sua confiança começa a subir, que você começa a... Você não vai chegar naquele pico insano que você estava no começo, no auge da sua confiança. É uma confiança, mas ela é um pouco mais cautelosa. É aqui que você tem o expert financeiro, aquele empreendedor mais maduro. Ele sabe que ele pode quebrar, ele sabe que as coisas podem dar erradas a qualquer momento se ele fizer uma besteira. Por quê? Porque ele respeita o mercado. Ele percebe que ele atingiu esse nível de maturidade quando ele começa a dizer não para o dinheiro rápido, quando aparece aquela oportunidade, sabe aquela oportunidade de investimento maravilhoso, aquele cliente gigante, só que é aquele cliente gigante que quer te pagar para daqui 120 dias. E aí você fala, não, porque meu giro de caixa, meu fluxo, não vai sustentar isso. Você sabe que o custo operacional de pegar um cliente muito grande é pior do que você ter esse cliente dentro da sua receita, né? Você gerar receita, mas que não vai te trazer lucro. É aqui que você pode dizer efetivamente que você saiu do efeito Dunning-Kruger. Você sabe que você não sabe. E é isso que eu vejo agora, né, trabalhando no meu novo modelo de negócio que eu estou montando, que chama Clube do Financeiro. É isso que eu estou tentando fazer com essa construção. É uma vontade inicial de prometer ali mundos e fundos para os negócios, só que quando eu olho para a minha maturidade, né, de negócios, do que eu já construí, eu começo a pensar com mais calma, né? Falo, não, vamos construir primeiro essa base, vamos validar a comunidade, vamos testar um pouco as coisas. Isso não é tão sexy como poderia ser a gente construir um negócio instagramável, só que ele é mais sólido, né? E o verdadeiro mestre, né? O verdadeiro resultado, ele não é aquele que nunca duvida de nada, né? É aquela pessoa que duvida de tudo. É aquela pessoa que vai verificar dados e só depois ele vai agir. Isso não significa que você tem que deixar de agir. O que eu estou falando é que você tem que olhar os dados antes de você agir.
Você precisa duvidar um pouco mais de você, porque a dúvida também é uma ferramenta de gestão. Essa certeza absoluta de tudo é basicamente coisa de amador. E eu sei que você pode estar pensando, mas se eu for pensar em todos os riscos, que é igual eu falei, todos os detalhes, toda a burocracia, eu simplesmente nunca vou sair do lugar, né? Porque tudo vai ter risco, né? Então, como que eu vou analisar as coisas? E aí, é aqui que a gente começa a avaliar, né? Então, é importante que você tenha aquela ignorância inicial, né? Para você ter uma coragem inicial, iniciar alguma coisa, né? Qualquer coisa do tipo. Até pode ser, né? Porque tem muita gente que fala que a ignorância é uma bênção, né? Mas ela é uma bênção para a gente começar, porque pode ser que se a gente fosse avaliar cada probleminha ali de empreender, a gente não começaria, né? Só que, enquanto que a ignorância ela pode ser uma bênção para a gente começar, ela pode ser uma maldição para a gente escalar. E até tem um conceito, esse livro aqui da psicologia financeira, ele traz um pouco disso, que muitas vezes para você ficar rico, você tem que agir de uma forma e para você continuar rico, são formas diferentes, né? Então, o que te traz até aqui, o que gera o seu resultado, pode não ser a mesma coisa que vai te levar para o próximo nível. Essa coragem, quando você tem uma coragem que eu vou chamar de coragem burra, ela pode servir para abrir o CNPJ, né? Então, a pessoa ter essa coragem de abrir efetivamente o CNPJ, mas é uma gestão inteligente que vai servir para você continuar esse CNPJ durante 10 anos. E mais uma vez, é importante sempre deixar claro, eu não estou aqui pedindo para você paralisar suas coisas, né? O que eu estou falando é para você profissionalizar sua intuição. Você parar de pilotar esse avião no automático e começar efetivamente a ler o painel, ler as instruções, trabalhar com dados, né? É isso que a gente está falando aqui. Para fechar, eu quero que você leve isso com você, tá? Então, toma cuidado com esse início eufórico, tá? Se você acha que você sabe de tudo, você sabe tudo de finanças, você geralmente vai ser o cara que é o alvo mais fácil do mercado, né? O medo, ele é bom, ele pode ser uma fase positiva para você. O vale do desespero, né, aquela nossa segunda fase, é justamente onde você começa a aprender a técnica real, você começa efetivamente a conhecer as coisas. A confiança, ela só vai se construir com dados. Então, começa aí, ó, troca esse eu sinto por os números mostram que. Eu sei que parece um pouco paradoxal, mas quanto mais você está estudando sobre dinheiro, menos certeza você vai ter sobre o seu futuro. E mais preparado você vai estar para lidar com ele. Agora, vamos lá. Para a gente finalizar, eu vou pedir para você que chegou até aqui, você já está aí pensando muito mais nos seus números, nos seus resultados. Então, deixa aí embaixo um comentário, sem qualquer julgamento, né? Em qual fase de Dunning-Kruger você se acha hoje, né? Você está no topo da estupidez, achando que você vai ficar milionário e que amanhã eu estarei rico, ou você está no vale do desespero, achando que tudo vai dar errado, ou por fim, você pode estar na subida da competência. Então, comenta aí, topo, vale ou subida? Qual que é a fase que você tá, para a gente ver aí dentro da nossa comunidade qual que é a maturidade das pessoas que estão assistindo esse vídeo. Não deixa de se inscrever nesse canal, porque aqui eu quero fazer que você saia do caos e comece aí efetivamente para a estratégia. E, se a gente está falando em estratégia, eu tinha que falar também sobre custo de oportunidade, que é algo justamente ligado a isso, que vai ser um papo que a gente vai falar no nosso próximo vídeo. Então, fica esperto aí, não deixa de seguir a gente e até o próximo vídeo. Valeu!